Vale analisar o filme O Plano Perfeito 2. Gente, assim, honestamente, que preguiça desse filme. Que preguiça desse filme, meu Deus do céu, que filme ruim. Fernanda, então por que você está falando dele? Eu estou falando dele por dois pontos. O primeiro ponto é pela nossa gestão de expectativa. Quando a gente vai assistir um filme que a gente tem como referência um primeiro filme, quando a gente vai ler um livro que a gente tem como referência um primeiro livro, a gente precisa dosar a nossa expectativa, porque o plano ideal, né, o plano perfeito um ele é totalmente diferente, ele tem uma narrativa, ele cria, né, essa surpresa, ele quebra paradigma, quebra expectativa, faz a gente, né, realmente se envolver na história. Nessa segunda história, que é de 2019, como ele está agora em alta na Netflix, eu até achei que era recente, mas não, eu fui ver agora é de 2019. É resgatado, né? A Netflix ela tem esse poder de resgatar alguns filmes e fica ali batendo, latendo pra gente poder pegar. Nesse caso aqui, então eu quero trazer, como esse é um canal de análise dos filmes, mais pelo viés psicanalítico da história, eu quero trazer justamente essa quebra de expectativa que a gente tem. Então, quando a gente tem um referencial, e isso é muito comum na nossa vida, no nosso consciente, no nosso dia a dia, nos nossos hábitos, quando a gente tem um referencial, a gente não consegue se desvincular daquele referencial, sabe? Necessariamente. Porque a gente fica preso ali naquela retórica, preso ali naquela história, conduzindo justamente essas formas da gente trabalhar. Então, como o primeiro filme assim envolveu, conduziu, e depois a gente assiste La Casa de Papel, e a gente fica mais encantado ainda, porque eu acho que se inspirou lá nesse filme, não sei, né? Mas enfim, assim, eu vejo muitas semelhanças e eu sou apaixonada por La Casa de Papel. E aí o que acontece? Que interessante. Quando a gente vê essa primeiro evento que fez com que a gente tivesse essa ideia, a gente fica em busca de mais e mais e mais. E quando alguém vem para a gente e fala, olha, aqui toma mais daquilo que você estava esperando, mais daquilo que você queria, toma, leva que é seu. Quando a gente recebe essa vírgula, né? Essa possibilidade, a gente entra nesse lugar é, de alta expectativa. Então a gente precisa aprender a gerenciar essa expectativa que está aqui no alto. A gente precisa entender que expectativa é essa que a gente está criando. E aí vale para tudo na sua vida, né? Para relacionamento. Às vezes você teve um relacionamento muito ruim, ele serve como base para o próximo, e você fica se esquivando, fica se protegendo, sendo que é uma outra pessoa. Ela não tem o poder de fazer o que o primeiro fez, porque né? Ela não é a primeira pessoa, ela é a segunda pessoa. Numa profissão, numa carreira, nossa, me decepcionei com um emprego que foi assim dessa carreira e abre mão daquele emprego, daquela profissão, daquela carreira, sendo que poderia abrir mão só daquela empresa específica ou daquele cliente específico. Então, muito cuidado quando a gente olha um paradigma, né? Olha uma ideia e aí a gente fica refém dessa ideia. Então a gente cria uma ideação sobre a ideia. A gente cria um romance sobre essa ideia. E a gente fica esperando que o outro, segundo ou terceiro, seja tão perfeito, tão melhor, tão igual, no mínimo igual é o que a gente espera. E quantas continuações de séries e filmes, enfim, poderiam ter ficado só no primeiro, que aí não faria falta nenhuma, né? Quantos? Então é interessante. Olhando para os personagens em si, a gente tem esse policial que ele vem já de uma série, ele tá nessa profissão recente, então ele tá com aquele frescor, aquele calor, aquela vibe de recém, né, descoberto, de recém apaixonado por aquele lugar. Então você vê que ele tá bem envolvido, bem apaixonado e bem autocentrado também. Então, cuidado, porque o segundo ponto que eu vou trazer agora, então, o primeiro foi o gerenciamento das expectativas, o segundo, então, é justamente
essa esse romance que você está vivendo com aquela profissão que você está ali naquele momento e que você está preso. Olha que interessante. Eu comecei o filme, eu comecei esse episódio de hoje do Vale Analisar falando sobre o nosso gerenciamento de expectativa e de quando a gente é frustrado, porque eu assisti o primeiro filme e eu achei apaixonante. Inclusive, vou até fazer uma review aqui para você, tá bom? Então, eu assisti o primeiro, achei apaixonante. Nossa, que é isso? Que legal! Blá, blá. Tá. E aí eu fui pro segundo, assim, nossa, que legal, vai ser tão legal, vai ser. Ah, né? Foi horrível, foi horrível. Eu não gostei. Me conta aqui nos comentários se você gostou desse filme 2. Eu achei ele monótono, os personagens chatos, os diálogos forçados, todos lacradores, assim, diálogos forçados. Ah, achei muito ruim, muito ruim, muito ruim. Mas enfim. Aí a gente começou o vídeo falando sobre isso, e agora que a gente entra no personagem principal, que é o policial, que a gente entra nesse personagem específico, a gente vai para um outro viés do mesmo assunto, que é o gerenciamento da expectativa, mas num outro lugar, que é justamente não é o que eu espero, mas é o que eu já conheço. Silêncio. Oh, que interessante. Quantas vezes você foi atender um cliente e já tinha passado por aquele cliente, por uma questão próxima daquela, e aí você se esqueceu que era um novo cliente? Quantas vezes você foi se relacionar com uma nova pessoa e aí você já tinha vivido com uma outra pessoa e aí você foi falando, não, eu já sei. Então, como eu dou aula, eu sempre que eu vou para uma palestra, proferir essa palestra, sempre que eu vou dar aula, eu falo assim, ó, deixa de lado o eu já sei. Deixa de lado o eu já. Por quê? Porque quando eu já sei, vai falar mais do mesmo. Quando você pensa nisso, você já entra no lugar de que não ouve. Você entra numa surdez seletiva. E o nosso cérebro não vai se interessar por algo que você já predeterminou que não significa nada. Percebe? Você veio aqui para esse vídeo e eu estou quebrando todos os paradigmas porque eu acho que é um dos primeiros que eu dou minha opinião objetiva, não gostei, né? Porque eu acho que os outros vídeos eu não dei minha opinião objetiva, eu acho que minha opinião ficou meio assim, en passant, né? Olha que interessante. Então aqui você veio esperando uma coisa e já recebeu outra, porque eu estou falando sobre o filme, sobre o meu gosto pessoal, e eu estou te entregando uma coisa que é diferente do que você já vinha. Se você é daquelas pessoas que já entraram e falou, nossa, eu amo as análises dela, isso talvez já tenha te chocado. Se você é daquelas pessoas que falou, eu não sei, não gostei muito dela, não, mas deixa eu dar uma segunda chance, vai. Talvez agora você decida ficar. Ou talvez você realmente veja que não é para você e vai embora. O que eu tô querendo dizer é que esse policial, ele entra muito nesse lugar de, olha, eu sou bonzão, eu já sei, vem em mim que eu resolvo, e ele entra nessa arrogância, nesse lugar que ele não abre espaço para perceber que ele está diante de uma coisa que é maior do que ele, que ele está diante de uma situação que ainda ele não viu. Mas não é uma situação com reféns? Sim, é uma situação com reféns, mas não daquele jeito. Mas não é uma situação assim, mas não é daquele jeito, não é a mesma situação. Tem aí na filosofia, eu acho que foi Platão ou foi Sócrates, que falou: ninguém é o mesmo passando no mesmo rio. Se você souber quem é o autor dessa frase, conta aqui nos comentários para a gente ampliar a nossa conversa. Você não sabe quem está falando, né? Não é a mesma pessoa. Então, você entrou num relacionamento agora, por mais que tenha sido, por mais que se pareça muito com os relacionamentos anteriores, é uma nova pessoa.
É uma nova pessoa. Você tem que ficar alerta aos sinais. Inclusive, eu vou gravar um vídeo falando sobre sinais. Então, espera que se ainda não apareceu aqui no seu feed, vai aparecer, tá? Por isso que você tem que se inscrever no canal. Se inscreve agora para já não esquecer. Porque quando você se inscreve no canal, você recebe, alerta o sininho ali, você recebe as informações, notificações de vídeos novos. E eu vou falar justamente sobre isso, sobre esses sinais que a vida dá, que as pessoas dão e que a gente não se dá conta. Veja, sinais. Esses sinais eles entram quase como um gatilho, quase como um alerta, mas eles não necessariamente são absolutos, porque pode não ser absoluto. Então, nesse caso aqui, ele entrou com toda a autoconfiança, porque ele acabou de sair de um caso que ele tinha acabado de resolver e deu tudo certo. Ele entrou com a autoconfiança de um jogador que já sabe o que vai fazer. Mas ele esqueceu que do outro lado tem um outro time jogando e que o outro time tem artimanhas e artilharia e artilheiros e jogadores que têm outras perspectivas, outras vivências. Então, quando ele entra para jogar nesse campeonato, né, do bandido e do policial e do bandido, ele esquece que tem um outro. E aí ele faz umas análises legais bem pessoais, ele começa a olhar para aquela situação e aí ele começa a ter mais ou menos o controle daquela situação, quando ele começa a baixar a adrenalina dele e a ver que ele está numa outra situação que não é as situações que ele já conhecia anteriormente. Então é bem interessante porque você vê uma evolução nesse personagem desse jeito, sabe? Porque ele entra quase que um menino e ele sai quase que um homem, né? Porque ele entra com aquela expectativa de eu sei tudo, eu sou bonzão, eu sou o melhor, maioral, e de repente ele começa a perceber que, opa, não é bem assim, opa, talvez eu não saiba tanto, deixa eu ouvir o outro falar, deixa eu ver como o outro se move, deixa eu pensar além da minha caixinha, além do meu quadrado, e aí ele começa a ampliar a perspectiva dele. Ele começa a ampliar o caso, o ponto de visão dele, né? Então, me diz aqui o que que você achou desse filme, como que essa análise que eu estou fazendo agora para você chega para você, se você realmente amou o primeiro, detestou o segundo, toca aí, ou não, você amou os dois e tá tudo bem, a gente segue amigo, tá? Mas me deixa saber como é que essa mensagem chega para você e principalmente você na sua vida, no seu cotidiano, você tem entrado de uma forma mais objetiva, assim, mais eu já sei tudo e não se abre para ver o novo, não se abre para ver perspectivas novas, lugares novos, pessoas novas. Como é para você? Vamos prosear, tá bom? Se inscreve no canal, curte, comenta, te espero nos próximos. Beijos, tchau, tchau. Reverbera comigo.